Boa noite, irmãos. O tema de hoje que eu vou estar trazendo seria em Apocalipse, porque eu vi um dos sinais semelhante ao que está logo para acontecer. Isso me trouxe a memória para trazer essa palavra. Embora eu sei que o culto de oração é um culto dirigido para nossas petições, né, e aquilo que nós desejamos, mas eu venho despertar para que nós tenhamos nesses últimos tempos um desejo ardente para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a volta dele, muita coisa irá acontecer. Embora nós vemos tempos difíceis, tempos de morte, muita tristeza, mas segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que as coisas iriam ficar pior. Porque ele disse que nos finais dos tempos haveria uma tão grande tribulação, do qual nunca houve desde o princípio da terra. Então será algo bem terrível e algo sequencial. Não estou querendo fazer sensacionalismo nem aterrorizar, simplesmente estou querendo despertar e pregar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo pediu. E a Bíblia fala muito isso. O próprio Senhor Jesus Cristo é o autor do livro de Apocalipse. Ele disse: bem-aventurados aqueles que estudam, aqueles que lêem o Apocalipse. Embora muitos não gostam por ser difícil, por ter muito símbolo, ou por ter medo, ou por não concordar, achar que é só uma figura. Bom, eu creio praticamente literal, tem muitas figuras sim, mas eu acredito que esses cumprimentos vão assim continuar e vai aparecer diante dos nossos olhos. Irmãos, o que me despertou foi um tratado que o Trump fez semana passada sobre a união do Emirados Árabes e Israel. Bom, essa paz que ele está promovendo entre o mundo do Oriente é tão interessante que está preparando um cenário para que o anticristo se manifeste, mas ainda não é o tratado definitivo onde se encontra em Daniel, porque Daniel disse que haverá um tratado, quando houver um tratado de paz com o Oriente Médio e Israel, de 7 anos, e aí o anticristo vai se manifestar. Esse é um tratado significativo e um tratado que vai ser óbvio e lógico e não haverá dúvida. O que eu trago aqui é que isso está breve para acontecer. Por quê? Porque Emirados Árabes Unidos tem outros países unidos com ele, e inclusive Cisjordânia, Azerbaijão, outros países. Falta se unir a Palestina, que faz parte da Arábia Saudita, falta também o Irã, mas esses aí com interesse em dinheiro, em armamento, em construções de bombas, esses aí provavelmente aceitará logo quando o anticristo se manifestar e fizer um tratado. Então provavelmente ele vai chegar falando assim: olha, nós faremos um tratado com Israel e ele permite que vocês vocês passem pelo território deles, só que com isso, né, eles terão bastante ganho, bastante dinheiro com isso. Porque hoje em dia tudo envolve dinheiro e interesse. Então, irmãos, é bem interessante que na parte da Cisjordânia ali, aquele povo árabe terá acesso à mesquita. Então, a mesquita de Omar, de Al-Aqsa, que é uma mesquita onde os muçulmanos vão muito ali adorar. Teve uma época que Jerusalém, o povo judeu fechou, então eles não tinham acesso, só tinham acesso pelo outro lado. Então, poucas pessoas conseguiam ir até essa mesquita. Então, nesse tratado, tem satisfeito muito, pelo menos alguns do povo árabe. Lógico que muitos são o contrário, isso é normal, é como se fosse uma política. Mas, segundo o príncipe de lá, ele está trabalhando para que os outros países também possam fazer parte dessa união e dessa paz. Ou seria, esses outros países é a Palestina, onde odeia Israel e quer banir Israel, porque não aceita que que Jerusalém tenha uma capital. Então, se o mundo considerar isso, a ONU considerar isso, então eles perdem o espaço deles, e aquele território, eles creem que aquele território pertence a eles.
Então, da Liga Árabe, nós sabemos que vem da linhagem de Ismael. E da linha de Isaac, nós sabemos que vem o povo hebreu, o povo judeu. Então, o povo escolhido por Deus, porque é um povo que procurou obedecer a Deus. Embora nós sabemos que ao longo das histórias, muitos se rebelaram, mas no início, muitos eram obedientes a Deus. Então, só nós acompanharmos bem a história, não dá para eu entrar com muitos detalhes. Irmãos, como eu já dei estudo uma vez, só fazendo os irmãos lembrar que, na época, alguns reinos dominavam o mundo. Então, vou citar 4, que o primeiro foi o reino de Nabucodonosor, foi o reino babilônico, então ele simbolizava o leão com uma asa, ou seja, o reino dele cresceu muito, onde o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma imagem, de uma grande imagem, uma estátua. Então, aquela imagem simboliza a cabeça de ouro, que seriam que na Babilônia, então, quando você vê a arqueologia histórica, você vê muito ouro nas paredes, você vê um jardim suspenso, então você vê assim algo que era comparado a maravilhas do mundo e muita riqueza. E esse povo tinha muito poder e onde eles invadiam, eles conseguiam, e ali eles pegavam a riqueza das pessoas e traziam para eles. O mesmo aconteceu com Israel também. É interessante também nós notarmos que para onde Daniel foi, Daniel ficou cativo com o povo israelense durante 70 semanas, ou seria, deu 490 anos. E também o interessante, depois desse reino veio o reino persa, estaria simbolizando entre o peito e os braços, simbolizava a prata. Então é um reino muito forte também, era um reino do rei Ciro, então eles se uniram com os medos, então eram os persas e os medos, e conseguiu também derrotar a Babilônia. Então é interessante que ele simboliza também um urso, uma força. E depois o terceiro veio o bode, que seria representado por Alexandre o Grande. Então é interessante que tem influenciado muitos povos com a sua língua, o chamado grego helênico. Então nós encontramos muitas coisas até no nosso português. Então tem se espalhado assim essas nações. E dessa imagem, irmãos, desses que eu estou falando, o rei da Grécia representava o ventre, ou seria entre a barriga e as pernas e as coxas. Agora, aos pés, é interessante nós notarmos, esse diz que tem semelhança e a boca de ferro e falava blasfêmia. Então é interessante nós notarmos que os pés, ele era unido com ferro e barro. Então nós vemos algo tão importante aí, porque isso representou Roma. Então a Roma invadiu desde a época naquela época de Jesus Cristo e depois assim até na época dos apóstolos, ele tem dominado, invadido todo o território, feito Israel cativo. Então eles dominavam naquela época. Israel exercia seus atos, sim, mas sobre a presidência daqueles governantes da época. Então Roma dominava. Então Roma, na verdade, não morreu. Roma ele está dormindo. Roma hoje representa os países europeus. Dentre eles está a França e outros países assim europeus, que estão se unindo entre 10. São 10 nações e então é interessante nós olharmos que essas 10 nações combinam com os pés. Então cada pé tem os seus 5 dedos, onde que é um dedo é uma coisa normal. Então ali Deus fazendo que no sonho as pessoas tivessem entendimento. Então para aquela época um corpo humano onde faria entendimento das pessoas. Por isso que Deus mandou esse significado para o rei Nabucodonosor. Então eles passaram a ter o Daniel proferir assim essa profecia e o anjo assim dá entendimento. Ele diz, os 10 pés são 10 reinos. E nós vemos isso em Apocalipse. Quando você vai em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, você vê ali 10 reinos. Então esses 10 reinos vão se unir para a grande... para que o reino pequeno, seria o reino do anticristo, se levante. Ou seja, quem vai gerar o anticristo vai ser esses 10 reinos, esse reino europeu. Irmãos, fazendo alguns estudos, como eu gosto de Apocalipse, eu tenho me aprofundado,
Então isso não passa na televisão, mas eu vou passar algumas informações para os irmãos, rapidamente. Há uns 4 anos atrás, então o presidente Macron, o que ele tem dito? Ele tem dito assim, ó, nós estamos entre 10 nações potentes, então eu gostaria que o Papa Francisco representasse a Roma antiga. Então nós cresceremos, né, com bastante poder. Isso foi uma citação que ele disse há uns 4 anos atrás. Então as coisas vão se passando e a gente vai se encaixando. É assim que é a profecia, é assim que é chamado de apocalipse, ou seria revelação. Conforme as coisas vão acontecendo, vai sendo revelada para nós. Então tem coisas que você consegue enxergar antes e tem coisas que você só vai ver revelada quando tiver assim acontecendo. Então muitas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, muitos sinais. O que nós estamos vendo são os sinais nos céus e na terra, acontecimento um atrás do outro, simbolizando assim o aparecimento do anticristo e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o crente espera seria o que? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e não o anticristo. Mas sabemos que devemos ficar atentos em relação a isso, para poder alertar assim a população. Então, dos reinos que eu falei para os irmãos, muitos já ficaram para trás e foram assim se acabando. E agora o único reino que fica é o reino dos romanos. Então esse reino ele vai ressuscitar e vai continuar. Porque se no texto de Daniel, quando você passa a estudar Daniel, você não vê nenhum outro reino, a não ser esse último, que é o reino romano. Por que nós entendemos que é romano? Porque foi um príncipe de um rei que veio naquela época e destruiu ali o templo de Jerusalém, e passaram ali também a crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois desse reino, e desse que vai se levantar, não é mencionado nenhum outro, mas sim o de nosso Senhor Jesus Cristo, que seria o milênio na terra. Então a gente vê que não vai ter uma outra nação poderosa que vai vir, a não ser essa mesma, que seria o reino romano ressuscitado, ou seria a reunião dos países europeus para os finais dos tempos, e assim gerando o único líder que é chamado o anticristo. Esses homens, tanto da ONU como da Organização Mundial da Saúde, eles estão pedindo uma nova ordem mundial, eles estão pedindo também um único governante mundial. Isso é muito interessante. Então, quem acompanha a escatologia, quem estuda, sabe que os fins estão próximos e isso não é balela e é algo verdadeiro. Então, para que você creia mais, você teria que buscar mais estudos, mais a fundo. Não, logicamente, crer em qualquer coisa que as pessoas falam, mas nos sinais e comparando na Bíblia. Isso nós passamos a entender, assim, a vontade do Senhor e seus cumprimentos. Continuando, irmãos, eu acho tão interessante quando nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo diz assim, irmãos, sobre os tempos e estações, não preciso escrever-vos. Então Paulo está dizendo, porque Paulo já tinha conversado com os irmãos a respeito disso e da vinda do Senhor. Então ele diz assim que a vinda do Senhor será como um ladrão. Um ladrão para quem? Para nós? Não. A Bíblia nunca cita isso de ladrão para nós. Esse termo é errado. Esse termo vem como ladrão para as pessoas do mundo que não crê. Se você continua lendo Tessalonicenses, o mesmo contexto, ele diz assim, mas nós, irmãos, não estamos em trevas para que esse dia nos pegue como ladrão. Por quê? Nós estamos esperando. Então esse dia não vai vir como ladrão, como surpresa. Porque Paulo e o próprio Jesus, ele disse assim, ó, vigiai, porque eu estou para vir. Ou seja, põe a sua vida em ordem, põe a sua casa em ordem, que eu estou para vir. E quando Jesus disse isso aí, que breve ele viria, então, irmãos, nós devemos entender o seguinte, quando essas coisas, esses sinais acontecendo, então a vinda dele seria muito rápida. Então, provavelmente, Jesus Cristo está à porta. Se Jesus dissesse isso para os apóstolos naquele começo, como disse também sobre os finais dos tempos, não teria lógica ser naqueles tempos, porque o evangelho estava continuando ali, começando ali. Então teria que pregar as nações. Então passou esse 1000 anos, 2000 anos, quase 3000 anos. Então é
essa profecia é para os nossos tempos de hoje, porque tem passado tudo isso, já tem pregado em todos os confins da terra, já tem sido pregado. E agora o que resta é o seguinte, a gente está reforçando, irmãos. Então são gerações que às vezes tem terreno, tem local, ou país, ou cidade que não vai aceitar. Mas as outras gerações ali já ouviram da palavra de Deus. Então quem busca estudar isso sabe que é assim, porque está na Bíblia, não é porque eu estou dizendo, é porque está lá. E é interessante também nós notarmos que Paulo diz assim, quando começar a dizer paz e segurança, virá repentina destruição como as dores de parto. Lembra quando Jesus falou em Mateus 24, que seria o princípio das dores? Então ele usou mais aí um símbolo de uma mulher. Então é interessante nós notarmos que Paulo está dizendo o seguinte, então quando fizer esse acordo, essa paz, então virá uma repentina destruição. Por quê? O anticristo vai fazer uma paz de 3 anos e meio e depois de 3 anos e meio ele vai começar a perseguir Israel. E perseguir aqueles que não acreditam, aqueles que acreditam no Deus Altíssimo, não nele. Porque aí entra também a marca da besta, entrará uma única adoração para ele. E tudo corre para esse sentido. Então, irmãos, é interessante nós notarmos também, e aí alguns irmãos podem perguntar, poxa, nós estamos vivendo já os selos, as taças derramadas? Olha, tem algo semelhante, mas não estamos vivendo. Por quê, irmãos? Porque quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 6, você vê ali que foi dado, que João viu na sua visão um cavalo branco e o seu cavaleiro, e foi dado um arco para ele. Então ele saiu guerreando e vencendo. Então aquele dali é o anticristo. E é interessante nós notarmos também, porque alguns interpretam ali como Jesus Cristo, mas não é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, nesse momento, ele está abrindo os selos. E quando você vai para o segundo selo é aberto, então vai haver destruição na terra, e depois você vai para o terceiro selo, vai haver fome, e vai haver mortandade das pessoas, ou seja, coisas sequenciais e piores do que estamos vivendo hoje nessa grande pandemia. Então, irmãos, pode ter certeza disso. Então, veja só, os selos e as taças acompanham quando o anticristo vier. Então, o anticristo se manifesta, começa a reinar, começa a perseguir Israel, e ali começa a vir esses selos. Os selos são abertos. E depois vem as taças também, que Deus vai derramar as suas taças na terra. Então, os selos vão ser permissão que Satanás utilize esse mundo para fazer assim do seu reinado. E haverá muita morte e muita desgraça. Quando nós vamos para Apocalipse 19, nós vemos ali algo tão interessante, que Apocalipse 19, e ele retrata totalmente diferente. Assim, João diz assim, ó, vi no céu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele é verdadeiro e fiel, e julga e peleja com justiça. Então nós vemos aqui Jesus montado no cavalo. Então ele é totalmente diferente daquele que está montado no cavalo branco do capítulo 6. E antes disso, irmãos, quando nós, em alguns versículos para cima, lá em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 7 e 8, diz que está tendo uma boda, ou seja, um casamento no céu. E esse casamento que eu entendo é com a igreja. Cristo está casando. E logo depois do término desse casamento e da ceia que ele participou, a ceia finaliza tudo, ele volta à terra a punir. Então ele vem como o fiel, o cavaleiro fiel. Aí você vai encontrar a partir do versículo 10 em diante falando desse cavaleiro fiel. Então na sua coxa estava escrito, estava respingado e escrito também o verbo de Deus. Então ali é o verdadeiro Jesus Cristo voltando para assim punir os que estão na terra. Então isso é muito interessante nós notarmos sobre isso daí. E há também uma coisa que alguns pregam, que uns acreditam que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, outros acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. A nossa linhagem de igreja acredita que passaremos pela grande tribulação.
Então, irmãos, se passarmos ou não, devemos estar preparados. Mas se passarmos, você já está preparado para isso? Você já parou para pensar nisso? Se você acha que tudo está acontecendo, é uma grande destruição, uma grande desgraça que está vendo no mundo, muitas pessoas morrendo, imagine quando o anticristo se manifestar e você saber que ele está no mundo regendo e você podendo ver ele diante da televisão. Ele vai mandar perseguir, matar, ele vai destruir, vai fazer grande destruição na Terra. Em sequência, você vai ver meteoros caindo na Terra, você vai ver destruição, você vai ver água potável se tornando em absinto, águas amargas, e assim por diante, o mundo se tornando coisas terríveis. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo tem anunciado. Parece um filme de terror? Você pode pensar que sim, mas Deus falou que é isso que vai acontecer e é isso que vai cumprir. E não há quem mude isso. Então Deus, ele é muito claro em relação a isso. E isso que eu gostaria de estar despertando os irmãos para esse propósito, para esperar ansiosamente Jesus Cristo. Deseje isso ardentemente, que Jesus volte e que nos livre dessa grande tribulação. Então, irmãos, nós vemos que breve está o nosso Senhor e os tempos estão acabando. Nós sabemos que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, se você não tem um conhecimento, talvez você não está a par disso, você vai ser pego de surpresa com muitas coisas. Tudo corre para eles colocar uma marca que seja para facilitar a sua vida. Hoje eles facilitam a vida de todo mundo com QR Code, com várias coisas que nós achamos maravilhas. Você pode fazer transações bancárias em segundos ou minutos. Está vindo o 5G, os 6G para ser cada vez mais veloz. Isso facilita a vida de muitos, tira você de filas de banco, tira você de muitos lugares complicados que você não gostaria de estar. Ou seja, aparentemente parece que facilita a sua vida no dia a dia, mas na verdade isso é tudo uma armação, uma armadilha. Às vezes temos que adaptar com essa tecnologia, sim, mas que isso não venha nos influenciar e que isso não venha nos tirar o foco que é da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que está tirando o foco da volta do nosso Senhor Jesus Cristo é essa Covid, essa pandemia. As pessoas não param de falar nisso. Até eu estou comentando isso agora, obviamente porque são os sinais da Bíblia. Jesus diz que viria pestes, então haveria doenças em vários lugares, mas isso era o princípio das dores. Então quer dizer, o parto está aumentando, então a criança ali, a gestação está se formando, está crescendo e a tendência é piorar cada vez mais. Então devemos sim alertar as pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador. E essa é a minha pregação em relação e direcionada à igreja, para que ela possa assim, se identificar com isso e fazer lembrar, não, puxa, mas o Senhor mesmo, ele disse que quando tivesse acontecendo essas coisas, ele estaria próximo. E aí você usa do seu pouco tempo, do nosso pouco tempo que temos, para alertar as pessoas para uma tão grande salvação que Cristo quer fazer. Então, qual é a nossa esperança em tudo isso? É esperar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui para frente, irmãos, nós devemos ter a consciência de que podemos pegar alguns dias bons e também dias maus. É isso que a Bíblia ensina. Não vai haver bonança, paraíso nesse mundo. Vai haver um paraíso sim, quando Jesus Cristo voltar e restaurar tudo. Então, aguarde o paraíso para um mundo vindouro, quando Jesus Cristo restaurar essa terra, quando ele pisar nessa terra, quando ele começar a reinar por 1000 anos, ali estará sob o controle de nosso Jesus Cristo. E quando ele pegar esse reinado e terminado, entregado ao Pai, aí sim nós estaremos vivendo eternamente longe de toda essa confusão. Mas fique atentos aos sinais e rogue para que Jesus Cristo nos dê entendimento, para que possamos alertar as pessoas a vir ao conhecimento da verdade antes que seja tarde demais. E é assim que a Bíblia tem nos ensinado. Então devemos ficar firmes na fé e devemos sempre buscar o nosso Senhor, dando assim glória ao nosso Deus. E lembrando também, irmãos, que 3 pecaram. O primeiro foi Adão e Eva e Caim.
Abel tem agradado a Deus porque Deus tem pedido que fizesse aquele tipo de sacrifício a Deus. Ele tem dado ouvido. Agora nós sabemos que nos finais dos tempos, embora muitos estão dando ouvido, mas também muitos estão rejeitando assim a palavra de Deus e dando ouvido assim a ouvidos como deu o nosso pai biológico Adão. Então, irmãos, fiquem firmes na fé e fiquem atentos aos acontecimentos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.